Olá, vamos hoje ver sobre o período composto por subordinação. Nós já vimos várias informações sobre o período composto por subordinação. A primeira delas que o período pode ser composto por coordenação quando as orações são autônomas, ou seja, uma não depende da outra para ter um sentido completo. Nós temos as orações assindéticas sem conjunção ou sindéticas com conjunção. Temos aí, então, as orações coordenadas sindéticas, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Quanto às orações subordinadas, nós já vimos que as orações subordinadas substantivas são aquelas que são iniciadas pelas conjunções integrantes que e se e podem ser classificadas em subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas e apositivas, conforme a função sintática que estiverem desempenhando para a oração principal. Hoje nós veremos as orações subordinadas adjetivas, que podem então ser classificadas em restritiva e explicativa. E no próximo encontro veremos as orações subordinadas adverbiais. Já sabemos também que podemos ter as orações eh, mostradas de uma forma que estão desenvolvidas ou que estão de forma reduzida com os seus verbos no infinitivo, no gerúndio e no particípio. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem uma função de adjetivo, funcionam como adjuntos adnominais de um substantivo e vão atribuir a ele características, ou então vão estar relacionadas a um pronome da oração principal. Elas são classificadas em orações subordinadas, adjetivas, explicativas e restritivas. Vamos ver a diferença entre elas. As orações subordinadas, adjetivas, explicativas, elas estão sempre marcadas pela vírgula. Elas possuem um caráter semântico generalizador. É uma característica que é genérica e não específica. Assemelham-se a um aposto explicativo e podem ser removidas sem grandes problemas semânticos. No entanto, em contrapartida, as orações subordinadas adjetivas restritivas não possuem vírgula, possuem um caráter semântico especificador, ou seja, restritivo, e não podem ser removidas da oração sem causar problemas semânticos para a oração principal. Vejam só, atenção, as orações subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes relativos que, quem, o qual, cujo, que vão estar especificando o substantivo anterior. Vejam a diferença entre conjunção integrante e pronome relativo. Atuando como conjunção integrante, o que introduz orações subordinadas substantivas e como pronome relativo, as subordinadas adjetivas. Sempre que eu puder trocar o que por isso, ela é uma conjunção integrante. Enquanto o pronome relativo sempre estará entre um verbo e um substantivo, ou uma palavra substantivada. E eu vou poder substituir este que por o qual ou a qual, e aí eu tenho certeza de que ele está, que se trata de um pronome relativo. As orações subordinadas adjetivas, assim como as orações subordinadas substantivas, podem se apresentar sob a forma desenvolvida ou reduzida. Vamos comparar esses dois períodos. Ele contava histórias que arrepiavam os mais corajosos. Ele contava histórias de arrepiar os mais corajosos. Ele contava histórias. Ele, sujeito, contava. Contava o quê? Histórias. Mas como eram essas histórias? Quais são as características dessa história? Que é justamente a adjetivação, não é? Uma qualificação desse substantivo histórias. Histórias horripilantes, histórias que arrepiavam os mais corajosos, de arrepiar os mais corajosos. Portanto, aqui eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, restritiva.
Vejam que ela não vem marcada por vírgula, ela tem um caráter semântico que restringe, não é abrangente, e se eu retirar essa oração subordinada, eu tenho muito problema semântico com a oração principal. Vamos em frente. Quando eu tenho uma oração do tipo observei um pássaro a cantar harmoniosamente, é a oração reduzida de infinitivo da desenvolvida que cantava harmoniosamente. Uma reduzida de gerúndio. Este é o rio poluído, agonizando por tanta sujeira. Este é o rio poluído que agoniza por tanta sujeira. E a reduzida de particípio. Aqui estão os contos avaliados pela comissão julgadora. Aqui estão os contos que a comissão julgadora avaliou. Temos aqui as orações subordinadas adjetivas. Vamos fazer então uma revisão. Elas se ligam à oração principal através de pronomes relativos. Tem uma função sintática no período de adjunto adnominal. Elas podem ser classificadas como restritivas ou explicativas. Veja um exemplo: estudantes que se dedicam alcançam seus objetivos. Apenas aqueles que se dedicam alcançam os seus objetivos. Os que não se dedicam não os alcançam. Não vem separado da oração principal por pontuação, indica uma característica que se refere apenas àquele ser, ao antecedente, diferenciando-o dos outros. Aqueles que estudam vão se dar bem, os que não estudam, não. Então, ele é restritivo, um caráter restritivo. Estudantes que se dedicam alcançam seus objetivos. Se eu coloco esta vírgula, eu já vou ter uma adjetiva explicativa. Dedicar-se aos estudos é característica própria de qualquer estudante. Todos fazem isso e, por isso, todos alcançam seus objetivos. Separam-se da oração principal por pontuação, geralmente vírgulas. Indica uma característica que é própria do ser ou que generaliza este antecedente. Vejam só, temos o quadro com as orações subordinadas adjetivas, a sua classificação, a sua função e o seu exemplo. Vamos então. Vejam só, a classificação das orações subordinadas adjetivas, elas exercem a função de adjunto adnominal. As pessoas que se esforçam são as que atingem o objetivo. Orações subordinadas adjetivas restritivas restringem o significado do termo ao qual se referem. As crianças que brincam ao ar livre adoecem menos. Apenas as que brincam ao ar livre. Orações subordinadas adjetivas explicativas adicionam uma explicação a um termo já delimitado. Meu amigo, que sempre esteve comigo nas horas difíceis, merece minha gratidão. Então, eu explico quem é este amigo e não restrinjo nada, mas sim explico. Orações subordinadas adjetivas reduzidas de infinitivo exercem a função de adjunto adnominal. Gosto de ver meu filho a brincar no jardim. Orações reduzidas adjetivas, subordinadas adjetivas reduzidas de gerúndio, exercem a função de adjunto nominal. Gosto de ver meu filho brincando no jardim. Orações subordinadas adjetivas reduzidas de particípio exercem a função de adjunto adnominal. Esta é a casa construída pelo meu pai. Espero que todos tenham gostado, tenham aprendido. Nos veremos em breve.